Bom dia, bom dia. Isso nem é jeito de aparecer aqui, né, gente? Mas eu tava na minha oração. Acabei de colocar aí pra vocês a palavra que o Senhor me deu agora de manhã. Ele já tinha colocado algo no meu coração. Gente, vão desculpando aí meu cabelo, eu tô fazendo a transição, viu? Não tem mais pra inteligente aqui. Eu vou voltar a deixar meus cachos naturais do jeito que o Senhor criou. Enquanto isso, vão aturando aí essa beleza natural. É, eu estava fazendo a minha leitura diária, né? E o Senhor já tinha colocado no meu coração para compartilhar com vocês algo que Ele falou comigo na semana. Eu faço um café na minha casa com algumas irmãs e é um café de oração, né? Geralmente eu marco um dia da semana e a gente faz uma oração aqui. E o Senhor tinha me dado essa semana uma palavra para compartilhar com ela sobre a passagem das virgens prudentes e das virgens loucas, né? E essa passagem falou muito comigo sobre o de repente de Deus, que a gente não se prepara e quando Deus vem, a gente fica por falta de preparo, né? Mas essa palavra, Deus não falava comigo só sobre salvação, porque eu creio que muitos aqui já tenham reconhecido o Senhor como seu Senhor e Salvador e já desfrutem da graça da salvação. Mas a palavra falou muito comigo sobre o de repente de Deus, né? E o Senhor falou sobre o de repente, e ele me trouxe à memória a passagem de Jericó, quando a muralha de Jericó caiu na sétima volta, né? Os israelitas foram enviados ali para tomar a terra de Canaã. Então o Senhor já tinha dado aquela terra por herança aos israelitas, mas eles precisavam de um passo de obediência, um passo de fé. E o Senhor pediu que eles dessem 7 voltas, e na sétima volta, todos em uníssono, ou seja, todos unidos em um só som, todos em uníssono gritassem diante das muralhas. Só que o que ninguém sabia é que só o grito deles derrubaria as muralhas, porque na verdade não foi o grito, foi a união, foi a obediência e foi a fé. E através da união, da obediência e da fé, o Senhor mostrou o seu poder e derrubou aquelas muralhas. Só que as muralhas de Jericó representam muita coisa pra gente nos dias de hoje, né? Representam as nossas muralhas, as nossas dificuldades, os nossos temores, os nossos medos. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Eu, como mãe, como profissional, mas como mãe, como cristã, eu tenho inúmeros desafios todos os dias em me manter focada na obediência a Deus, porque são inúmeros os desafios e a gente acha que não vai dar conta. E de fato, nós sozinhos não damos conta, né? Quem nos capacita todos os dias a fazer é o Senhor. E o Senhor já tinha colocado isso no meu coração. Compartilha sobre o meu de repente. E o meu de repente, que é o de repente de Deus, ele vai exigir de nós fé, porque lá em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele vai exigir de nós obediência. E eu trouxe no café um exemplo de algo que eu vivi recente, que foi tão banal, mas não foi sobre ser banal, foi sobre eu entender o porquê eu preciso obedecer a Deus. E um dia eu estava no meu momento de oração de manhã e a minha mãe falou assim, não, Deus falou assim comigo, peça para sua mãe uma foto do passaporte dela com a data de entrada. E peça para sua mãe uma foto do passaporte dela com a foto dela, a primeira foto e a autorização de entrada no país. Porque, para quem não sabe, minha irmã ganhou o bebê, minha irmã mora na Califórnia e minha mãe está nos Estados Unidos ajudando minha irmã com o resguardo, né? E aí, eu tava orando de manhã e Deus falou isso comigo. Eu disse, meu Deus, que estranho, se acontecer alguma coisa, eu preciso ter a foto do passaporte da minha mãe. Aí eu fui obediente, eu não entendi, mas eu fui obediente. Mãe, Deus mandou eu lhe pedir a foto do seu passaporte. Bata a foto aí do seu passaporte e mande pra mim, que eu preciso ter salvo comigo, porque para qualquer emergência eu tenho essa foto aqui. E aí, no mesmo dia à noite, a minha irmã tinha acabado de ganhar bebê, minha irmã tinha ganhado bebê no dia anterior. No mesmo dia à noite, minha mãe me liga do celular da minha sobrinha. E eu não entendi que minha sobrinha nunca me liga. Eu disse, meu Deus, o que será que aconteceu? Eu disse, oi, Cecília. E aí era minha mãe. A minha mãe disse assim, filha, eu tô na entrada do hospital para visitar a bebê. E eu que vou acompanhar a tua irmã, mas eles estão me impedindo de entrar. Porque eu não tenho um documento de identificação. Eu esqueci de trazer meu passaporte, eu não trouxe nenhum documento. E aí eles não querem deixar eu entrar porque eu não consigo provar que eu sou a mãe dela. E aí ela disse assim, me manda a foto que você me pediu hoje de manhã. E eu mandei a foto do passaporte dela hoje de manhã. E assim, isso me ensinou duas coisas.
me ensinou que obediência é essencial. Essencial. E a segunda coisa é que Deus, em seu poder ilimitado, ele se preocupa com as coisas pequenas. Porque a minha mãe, ela teria que voltar do hospital lá para a cidade da minha irmã, que eu acho que era quase 1 hora de distância, para poder pegar esse documento. E seria um transtorno, porque o meu cunhado precisava sair para trabalhar e minha mãe tinha que assumir o acompanhamento lá da minha irmã. Enfim, né, isso me prova que a nossa obediência, ela destrava aquilo que o Senhor quer gerar em nós. Porque se eu não tivesse obedecido, mesmo sem entender, o Senhor nos pede obediência, mesmo sem entender. Até quando a gente não entende, Ele sabe o porquê que Ele está nos requerindo algo. Né? E mesmo sem entender, nós não precisamos compreender tudo aquilo que o Senhor faz. Nós precisamos ter uma cabeça de servo e de humildade para obedecer ao Senhor quando Ele nos pede. E aí, com isso, a minha mãe conseguiu entrar no hospital e conseguiu fazer o que ela tinha ido fazer. Mas precisou de obediência da minha parte. Mas eu pude ver o cuidado de Deus nas mínimas coisas, né? Tipo assim, de manhã, no momento de oração, eu estava orando por mim, eu não estava nem orando pela minha mãe. Mas o Senhor, com o seu cuidado, com o seu amor, né? Ele fez esse cuidado mesmo. E eu estava lendo agora de manhã, aqui o livro de Filemon, que também fala sobre obediência, e Paulo, ele está pedindo algo a Filemon, ele está pedindo algo, ele está pedindo que Filemon receba um obreiro, né? Ele está pedindo que Filemon receba um homem de Deus na casa dele, na cidade dele, e ele diz assim, Filemon, receba-o como se fosse a mim, né? Paulo encomenda esse homem a Filemon e pede que Filemon o receba como se fosse a mim. E ele disse assim, ó, sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor. Sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor. Revigora as minhas entranhas no Senhor. Confiado, isso é Paulo dizendo a Filemon, confiado na tua obediência te escrevi, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. E é lindo a confiança de Paulo em Filemon, porque ele diz assim, eu tô te enviando essa pessoa confiando na tua obediência, que tu vai me obedecer e vai receber essa pessoa. Mas tu ainda fará mais do que eu te digo, né? E isso é muito lindo de você ter aquela confiança de saber assim, não tem aquela pessoa que você pode contar que é pau para toda obra, que é uma pessoa que te ajuda em tudo. É lindo essa confiança da gente poder confiar em alguém que a gente sabe que a gente vai pedir 5% e a pessoa vai dar 15%. É andar a milha extra, né? É sempre fazer mais do que o que é necessário. É sempre fazer mais do que o que é medíocre. É sempre fazer mais do que aquilo que é esperado. E isso é algo que glorifica o nome do Senhor. Todas as vezes que a gente se doa, que a gente ama, que a gente intercede, que a gente gasta tempo para ouvir, todas as vezes a gente está fazendo a obra. Isso é um servir do Senhor. E lá em cima, nessa mesma carta, isso foi o meu estudo agora de manhã, diz assim, ó, isso é Paulo dizendo a Filemon, gente, tá lá no livro de Filemon, capítulo 1, versículo 4, diz assim, graças dou ao meu Deus, fazendo menção de ti, Filemon, sempre nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tu tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa que há em vós, por Cristo Jesus. Porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, as entranhas dos santos são revigoradas. Paulo estava elogiando Filemon, dizendo que dava graças a Deus pela eficácia da comunicação da fé de Filemon. Ou seja, ele estava dizendo que Filemon, ele se comunicava, ele transmitia a fé dele de uma maneira fácil de entender. E que ele dava graças a Deus por isso, porque em Filemon, as entranhas dos santos eram edificadas, eram revigoradas. Essas entranhas do santo, ele está falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, porque às vezes a gente está abalado, mas precisa de um irmão para estar lá do nosso lado e nos revigorar o ânimo e dizer, vai passar. Não se preocupe, o dia de hoje é de chuva, mas o dia de amanhã é de sol. Vai passar, porque o Senhor disse que após a tempestade há sempre uma bonança. Vai passar. E eu tenho certeza que tem alguém que vai ouvir essa palavra e vai dizer, era para mim. Porque o Senhor, ele nos direciona na palavra que Ele quer. E essa foi a palavra que Ele me entregou para vocês hoje de manhã. Que tudo aquilo que nós formos fazer, nós devemos fazer como para que o Senhor. E a minha oração hoje é que o Senhor torne a comunicação da fé de vocês eficaz. Que cada vez que vocês forem falar do amor de Deus ou representar o amor de Deus, auxiliando alguém, ajudando alguém, orando por alguém, intercedendo,
caminhando junto todas as vezes que a fé de vocês seja comunicada de uma maneira eficaz, que tudo aquilo que vocês façam traga glória para o nome de Deus. Tudo aquilo que nós façamos traga glória para o nome de Deus. Eu não gosto nem de dizer que vocês façam, porque é algo que é a minha vida diariamente, é que a gente diariamente, eficazmente, consiga comunicar a nossa fé para as pessoas, através do falar, do tocar, do agir, do orar, do interceder. Eu estou fazendo um trabalho voluntário dia de quarta e sábado. E aí hoje não teve porque foi imprensado, né, do feriado de ontem. E aí nesse trabalho voluntário eu disse assim, minhas irmãs, eu confio muito na fisioterapia. Eu amo a minha profissão, mas eu confio mais em Deus que opera milagres. Porque tem curas que vão vir do Senhor. Então eu vou fazer a minha parte natural como fisioterapeuta, mas quando eu terminar, eu quero orar por você. E aí quem me autoriza, eu faço uma oração. Né? Não é sempre que a gente tem tempo, não é sempre que a pessoa está disponível para ouvir ou para receber, nem é sempre que a pessoa está com o coração aberto. E o Senhor, Ele nos dá esse discernimento quando a gente sabe que a pessoa não vai querer a oração. Mas existem pessoas aguardando uma palavra de Deus. Existem pessoas que estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E se a gente ficar caladinho, como é que Deus vai nos usar? Precisa ousadia, mas a palavra fala que ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia nele. E que nós sejamos ousados no Senhor, que nós tenhamos esse desejo de ser ousado no Senhor, de liberar uma palavra até quando a gente não compreende. O nosso mérito está em obedecer à voz de Deus. Às vezes o Senhor ele nos pede algo e a gente quer fazer de maneira parcial. Eu me lembro que teve uma vez que o Senhor me pediu para eu ofertar um valor. Aí eu disse, não, Senhor, se eu ofertar esse valor, eu vou ficar nem com R$50 na minha conta. E aí o Senhor disse, mas você vai ofertar esse valor. Era na vida de uma irmã. Aí eu disse, Senhor, não posso. Eu vou ficar com R$50 na minha conta. Mas ele passou o dia todinho mandando eu ofertar. E eu tenho muitos defeitos, mas eu sou muito obediente. E aí quando foi no final do dia, eu disse, tá bom. Aí eu contactei a irmã, pedi o Pix da irmã e mandei o valor. E aí a irmã veio falar comigo, me dando um testemunho da necessidade dela daquele valor, porque ela precisava daquele valor, que Deus era muito fiel, parará, parará. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei muito feliz por eu ouvir a voz do Senhor e por eu poder obedecer e poder fazer a obra dele. E tem pessoas que estão esperando a manifestação de Deus através da nossa vida. E nós estamos fazendo uma obediência meia boca. Nesse mesmo dia, eu não estou trazendo esse testemunho para mérito meu, meus irmãos, porque eu nem queria dar o valor que Deus tinha me pedido. Não foi nenhum mérito meu. Se eu posso me gloriar em alguma coisa, foi só na obediência, porque realmente não foi um valor que eu dei assim, eu tô muito feliz em dar. Eu fiquei feliz depois que eu soube para que era. Que a pessoa disse que estava realmente precisando. Eu fiquei muito feliz de ter obedecido a Deus. Mas na época eu nem tinha um coração de dar como eu tenho hoje. Graças a Deus que Deus me mudou. Mas o que eu trouxe esse exemplo para vocês foi para dizer algo que o Senhor falou ao meu coração recentemente sobre o ofertar, o doar, o ajudar o próximo. Ele disse para mim assim, que sempre que ele me pedisse algo, eu fizesse de maneira total. Porque ele falou essa frase comigo, obediência parcial é desobediência. E eu tô com isso no meu coração desde esse dia, eu nunca esqueci, porque quando Deus fala com você, fica marcado. E ele virou uma chave em mim naquele dia. Ele disse, filha, se você ofertar menos do que eu estou lhe pedindo, você está me desobedecendo. Obediência parcial é desobediência. O resto Deus ia prover, independente de só ter R$50 na conta. O resto Deus ia fazer. Isso exigiu de mim duas coisas que eu falei no começo desse vídeo. Isso exigiu obediência, né? Uma obediência. E isso exigiu fé. Eu precisei obedecer a Deus e agir, porque a fé sem obras é morta. Eu precisei mostrar a minha fé através das obras, mesmo ficando com poucos recursos, né, na conta. Eu precisei obedecer e precisei ter fé para obedecer. Então, assim, é aí que a gente vê as muralhas de Jericó caindo. Aí eu volto pro começo do vídeo. As muralhas de Jericó, elas caem, meus irmãos, elas caem. Mas elas caem quando a gente se propõe a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, minha oração é que você tenha fé o suficiente para obedecer a Deus no mínimo que Ele lhe pedir. Porque o relato do visto, ele é um relato simples. Ele é um relato muito simples. Deus só me pediu uma foto de um vídeo da minha mãe. Isso foi um pedido dele muito simples, para o cuidado com a gente,
Nem era algo sobrenatural. Nem era algo que ia me fazer falta. Nem era algo que ia tomar meu tempo, né? Mas eu obedeci e eu tive fé que Deus sabe o que está fazendo. Então, se Ele lhe pede algo, a minha palavra nesse dia é que se o Senhor está lhe pedindo algo, se Ele está lhe requerendo algo, por mais que você não compreenda, se Ele está lhe requerendo que você perdoe alguém, se Ele está lhe requerendo que você comece uma dieta, se Ele está lhe requerendo que você cuide do templo e da morada do Espírito, que é o corpo que Ele lhe deu, se Ele está lhe requerendo algo em obediência e pela fé, faça, porque a parte dele Ele faz. Ele não nos pede nada que nós não sejamos capazes de fazer. Nada. Ele não nos pede nada que nós já não tenhamos toda a estrutura para fazer. Porque o impossível é Ele quem realiza. Nós só realizamos aquilo que é possível. Então, sem peso algum, apenas com o coração obediente, entregue ao Senhor a sua obediência pela fé. E o Senhor, Ele vai mover e vai derrubar essas muralhas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço por esse momento, por cada um que pôde escutar esse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha edificado sua vida. Se de alguma maneira edificou, se fez alguma diferença na sua vida, me deixa saber, me manda um comentário, um direct, qualquer coisa, para que eu saiba que não é vão gravar esses vídeos. Porque eu não tenho esse desejo, não arde no meu coração passar o dia no celular gravando vídeo. Tenho várias outras ocupações. E para mim, às vezes, para mim é assim, na minha mente é assim, eu tô perdendo tempo. Mas o Senhor já falou para mim que é necessário que eu abra minha boca e que eu fale as minhas experiências com Ele para as pessoas. Então é isso que eu estou fazendo em obediência também. Tá bom? Então se eu edifiquei de alguma maneira, isso vai ser um estímulo para mim. Ai, graças a Deus que eu obedeci a Deus. Graças a Deus que eu trouxe essa palavra, que alguém foi edificado, né? Então essa é a minha oração para vocês nesse dia, que o Senhor possa vos abençoar, encher de graça, do conhecimento, e que sempre que vocês abrirem a boca, a comunicação da fé de vocês seja eficaz para todos aqueles que estiverem ouvindo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um beijo no coração.